Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se a informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, superamos todos os desafios. A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Atenção Rede Guaíba Sat, no top de 5 segundos. Correspondente Guaíba Badesul, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Lila Vieira e Ricardo Ponte. Confira nesta edição. Bolsonaro diz respeitar teto de gastos. Rio Grande do Sul tem 145 surtos ativos de coronavírus. Número de mortes por Covid-19 no Brasil passa de 104 mil. Proposta do MEC pode cortar 110 milhões de reais de universidades gaúchas. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Este é o correspondente Guaíba Badesul, editado pelo jornalista Erington Zequir, com chefia de reportagem de Ricardo Ponte. O anúncio do Ministério da Educação de corte de cerca de R$1 bilhão para 69 universidades federais e institutos federais de ensino é alvo de preocupação quanto à continuidade do pagamento de contas de manutenção e de assistência estudantil em 2021. Nessa tarde, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontou que, para os estabelecimentos do Rio Grande do Sul, a redução orçamentária pode chegar a 110 milhões de reais. Conforme o reitor da Universidade Federal de Santa Maria e diretor da Andifes, Paulo Burman, a assistência estudantil deve ser o setor mais afetado. A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cleusa Dias, ressalta que o corte linear deve afetar gravemente as atividades de pesquisa, extensão, assistência estudantil e manutenção da instituição. Na URGS, o corte, se confirmado pelo Congresso, vai representar cerca de 30 milhões de reais a menos no orçamento de custeio e capital de 2021, em comparação ao de 2020. O reitor, Rui Vicente Oppermann, disse ter expectativa de que possa haver uma mudança na proposta a ser enviada ao Congresso. O Ministério da Educação afirmou nesta semana que planeja corte de 4 bilhões de reais no orçamento das despesas não obrigatórias para 2021 em todas as áreas de educação. A Prefeitura de Porto Alegre detalhou em live nesta quarta-feira mais uma etapa da ampliação do cercamento eletrônico que identifica a passagem de veículos em entradas e saídas da cidade. Ainda em agosto serão instaladas mais 186 câmeras em 76 pistas de 20 regiões diferentes. No total, a capital vai passar a contar com 348 leitoras de placas, mais que o dobro do número atual. Os equipamentos começaram a ser instalados em 2018. Após o governo gaúcho anunciar calendário de retomada da educação, o gabinete de crise da Prefeitura de Caxias do Sul se reuniu nessa tarde e decidiu retomar as aulas nesse momento apenas na educação infantil. Na ocasião, o prefeito Flávio Cassina ponderou sobre o assunto em razão da retomada das atividades da maioria dos setores da economia. Ressaltou que os pais que retornaram ao trabalho presencial não têm com quem deixar as crianças. Informações do trânsito. Ainda tem muita lentidão em direção à Alvorada pela Baltazar de Oliveira Garcia, logo depois a Manuel Elias. Mais cedo houve um acidente na entrada da Getúlio Vargas que ainda reflete nessa via. A Manuel Elias também está congestionada até o cruzamento da Baltazar de Oliveira Garcia. Chegadas e saídas de Porto Alegre, Castelo Branco, Avenida do Laçador e a Freeway, agora sem congestionamento. Chove fraco na capital e as pistas estão escorregadias. Forza 2021 Fiat. Você não precisa mais adiar o sonho do Fiat Zero. Garanta o seu no buscador inteligente e nas concessionárias Fiat. Consulte condições, perceba o risco, proteja a vida. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. O
O Tribunal de Contas da União deu prazo de 15 dias para que o governo federal apresente um plano de ação para a aquisição, produção e distribuição das futuras doses da vacina contra o coronavírus. A Corte também quer saber qual é o planejamento estratégico para a imunização da população brasileira. O governo editou uma medida provisória para compra e produção de até 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford, no valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais. De acordo com o processo relatado pelo ministro Vital do Rego e aprovado nesta quarta-feira, caso o planejamento não exista, o governo terá até 60 dias para elaborar os documentos. O processo avalia a gestão de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Relatório do TCU apontou baixo investimento no combate ao coronavírus. O Conselho Nacional de Justiça determinou que a Corregedoria Geral da Justiça do Paraná investigue o caso da juíza Inês Marchalek Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, que mencionou a raça de um réu em uma sentença de condenação. Segundo o Tribunal de Justiça Paranaense, a Corregedoria instaurou um procedimento administrativo. Após a repercussão desse caso, Inês pediu desculpas e afirmou que a frase foi retirada de contexto. A Petrobras anunciou que a partir de amanhã o preço da gasolina vai subir 4% nas refinarias. Já o diesel terá um aumento de 2%, refletindo a ligeira melhora do preço do petróleo no mercado internacional. O número de doadores de órgãos no país caiu 6,5% no primeiro semestre desse ano em relação aos 6 primeiros meses de 2019. Foi o que revelou a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. De acordo com o levantamento da entidade, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste registraram as maiores quedas em meio à pandemia de coronavírus. Já as regiões Sul e Sudeste apresentaram alta de até 5% no índice de doadores de órgãos. O presidente do Líbano, Michel Aoun, confirmou hoje pelas redes sociais que foi informado em julho sobre um depósito de grandes quantidades de nitrato de amônio no porto de Beirute. A substância é apontada como a causa da explosão que destruiu parte da capital libanesa e matou mais de 170 pessoas. Um documento feito por inspetores chegou às mãos do presidente e do primeiro-ministro Hassan Diab, que pediu demissão após o incidente. Conforme o presidente, as informações foram repassadas a outras autoridades libanesas. Previsão do tempo. A noite desta quarta-feira ainda tem muitas nuvens e pancadas de chuva na metade norte do Rio Grande do Sul. Pelo sul e oeste, onde o tempo está mais aberto, a temperatura volta a despencar com frio intenso. O começo da quinta-feira volta a ter as menores marcas de temperatura entre a fronteira oeste e o sul do estado, onde a temperatura pode chegar perto de zero. Na metade norte segue a umidade. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Em Porto Alegre, o tempo é instável. Agora na Rua Caldas Júnior, 13 graus. Subiu para 104.201 o número de óbitos por Covid-19 no Brasil. A informação consta em boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta noite. De acordo com o balanço, o país registrou mais 1.175 mortes em 24 horas. Os casos confirmados de coronavírus ultrapassaram 3.160.000. Foram 55.155 novos registros em relação ao dia anterior. Cerca de 750.000 infectados seguem em acompanhamento. O governo estima em 2.309.000 o número de pacientes recuperados da doença. E o número de surtos ativos em decorrência da Covid-19 aumentou no Rio Grande do Sul nos últimos 15 dias. Nessa quarta-feira, o estado contabiliza 145 surtos em investigação, contra os 109 registrados no dia 27 de julho. A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nessa tarde, que aponta ainda que mais da metade dos municípios com contágios ativos em massa fica em regiões identificadas com a bandeira laranja, no modelo de distanciamento controlado. Porto Alegre tem 339 pacientes confirmados com Covid-19 em leitos de UTI, recorde em doentes nessa situação. Além disso, há outros 15 casos confirmados e 29 com suspeita esperando leito de tratamento intensivo. Em 8 das 17 unidades de tratamento intensivo da capital, a lotação já passa de 90%. No total, são 383 pacientes com necessidade desse tipo de leito. O índice geral de ocupação é de 89,5%.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa noite que o governo respeitará o teto de gastos. Ele se manifestou após reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Bolsonaro destacou que a economia está reagindo e foi decidido no encontro direcionar as forças para o bem comum daquilo que todos defendem. O presidente disse que o desejo de responsabilidade é de que o Brasil tem que ser um dos países que melhor reagirá à crise provocada pela pandemia do coronavírus. O pronunciamento foi motivado pelas declarações dessa terça-feira do ministro da Economia. Paulo Guedes criticou auxiliares de Bolsonaro que, segundo ele, aconselham o presidente a furar o teto de gastos como forma de se fortalecer na disputa pela reeleição. De acordo com o ministro, se fizer isso, ele se aproximará de uma zona de impeachment. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Ouça novamente o correspondente Guaíba Badesul nesta quinta-feira, às 7h50 da manhã.